Fala de Deus para Josué. Glória a Deus. Acharam? Amém. Josué no versículo 5. Vocês acharam, né? Então diz assim: nenhum ser susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Glória a Deus. Irmãos, pode sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Esta foi a palavra que o Senhor Deus disse a Josué, que não deixaria ele e nem desampararia. Vocês sabiam que na nossa vida cotidiana, nossa trajetória de cristão, surgem muitos obstáculos no meio do nosso caminho. Um dia no meu pão diário, eu gosto de ver o pão diário, acho que tem uns 3, 4 lá em casa lá. Eles ficam lá no quarto nosso, o outro fica na cozinha, o outro fica lá na minha oficina, no meu trabalho. Às vezes eu leio o meu pão diário em casa, quando eu chego na oficina eu também gosto de ler meu pão diário, porque cada pão diário tem uma mensagem que vai nos edificar. E alguns anos atrás eu li uma mensagem no meu dia do pão diário, eu achei muito interessante. Nesse dia eu li uma história de um certo rei que ele pegou uma pedra e colocou no meio do caminho, para atrapalhar as pessoas que iam passar. Colocou uma pedra no meio do caminho. E numa capacidade que uma pessoa poderia tirar essa pedra e colocar na beira do caminho e passar. Então as pessoas passavam por aquele caminho e via aquela pedra no meio do caminho, e as pessoas que passavam por aquele caminho, em vez de pegar a pedra e tirar do meio do caminho e colocar num canto que não ia atrapalhar mais ninguém, as pessoas murmuravam, as pessoas reclamavam. Alguns diziam: porventura, será que o rei não pode mandar um dos seus empregados, um dos seus funcionários aqui no seu palácio e tirar essa pedra do meio do caminho? E assim todos passavam e reclamavam por causa daquela pedra que estava no meio do caminho e que atrapalhava algumas pessoas de passar, e que as pessoas cortavam volta dela. Mas a história diz que vinha vindo um sitiante e trazendo na sua cabeça um cesto com alguns frutos, algumas verduras para vender na feira. E quando ele vinha trazendo o cesto na sua cabeça e ele indo por aquele caminho, ele encontrou essa pedra no meio do caminho e olhou para a pedra e começou a observar que as pessoas passavam e reclamavam daquela pedra que estava no meio do caminho. Porque vocês sabiam que às vezes surgem coisas no meio do nosso caminho que nós às vezes achamos que vai ser impedimento e vai ser bênção para nós. Às vezes nós reclamamos, se lastimamos, murmuramos e até mesmo indagamos Deus. Mas existem coisas que às vezes surgem no meio do caminho, que às vezes nós achamos que vai ser um tropeço, vai ser um impedimento, mas aí às vezes tem trabalhar de Deus no meio disso. Então aquele sitiante começou a observar e olhar as pessoas que reclamavam, e outros até xingavam o rei, murmuravam da pessoa do rei. Ele disse: mas por que as pessoas, em vez de reclamar, não pega essa pedra e tira do meio do caminho e coloca num lugar aonde não vai atrapalhar ninguém? O que ele fez? Tirou o cesto da sua cabeça, colocou no chão, pegou a pedra e colocou no canto do caminho que não atrapalhava mais ninguém. E quando ele voltou para pegar o seu cesto, no lugar que estava a pedra, tinha um envelope debaixo da pedra.
E ele pegou aquele envelope, abriu o envelope e estava dentro daquele envelope uma carta do rei escrito agradecendo a generosidade da pessoa que tirou aquela pedra do caminho, e dentro daquele envelope uma boa gratificação por aquele que prestou esse favor ao rei. Vocês entenderam? Então, existem coisas que surgem no meio do nosso caminho, e às vezes nós achamos que vai ser empecilho, vai ser impedimento, e às vezes nós achamos que nós estamos orando e que Deus não está ouvindo a nossa oração, aí que nós nos enganamos. Deus sempre está ouvindo a nossa oração. Glória. Aqui, Josué haveria de assumir a liderança da nação de Israel após a morte de Moisés. Moisés assume, quer dizer, Moisés morre e Josué assume a liderança da nação de Israel, que seria uma tarefa difícil para Josué. Mas Deus disse uma coisa para animar, trazer entusiasmo, trazer ânimo para a vida de Josué. O Senhor disse a ele: eu não vou te desamparar, Josué. Eu não vou te desamparar e não vou te deixar. Eu vou ser contigo. Eu vou ser contigo. Você não vai estar sozinho. Aonde você passar, eu vou estar contigo. E Deus exigiu duas coisas na vida de Josué para Deus honrá-lo e abençoá-lo. Duas coisas: ser forte e ser corajoso. Por quê? Porque a tarefa que Deus colocou na mão de Josué para ele fazer seria uma tarefa difícil, e ele precisaria dessas duas coisas: ter força e ter coragem. Força e coragem. E ele tendo força e tendo coragem, Deus não haveria de desamparar ele, seria com ele naquele trajeto, naquela tarefa difícil. Deus, irmãos, Ele sempre está conosco e nós nunca estamos sozinhos. Nós precisamos dessas duas coisas, a qual Deus disse para Josué, para ele ser forte e ser corajoso. Porque nesse trajeto que nós estamos caminhando na nossa vida cristã, nós precisamos dessas duas coisas. Nós temos que ser forte e ser corajoso. Se nós queremos vencer as dificuldades, vencer as lutas, vencer os problemas, nós temos que ser forte e ser corajoso. Nós temos que ser forte porque as lutas vêm, os problemas vêm, as ondas se levantam, os ventos sopram. Então nós temos que ser forte. Porque Jesus deu a comparação de dois homens, um que construiu a casa sobre a areia e um que construiu a casa sobre a rocha. O que construiu a casa sobre a areia, choveu, veio os ventos, veio a chuva, sopraram os ventos, correram os rios, deram contra aquela casa e aquela casa caiu. Por quê? Porque ela estava edificada sobre a areia, então ela veio a cair. Mas aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, sopraram os ventos, transbordaram os rios, deram contra aquela casa, mas aquela casa não caiu, porque aquela casa foi edificada, ela foi alicerçada sobre a rocha. Glória! Então, a nossa vida, se nós queremos vencer, batalhando, lutando, nós temos que ser forte e sermos corajosos. Se nós queremos vencer. Josué tinha duas etapas difíceis para ele chegar até a conquista de Canaã, porque Deus prometeu a nação de Israel. Mas Josué, com a morte de Moisés, Josué assumiu a liderança, mas para ele chegar até a cidade de Jericó, conquistar a terra de Canaã, ele tinha que atravessar o rio Jordão, e ele tinha que rodear os muros de Jericó. Mas isso com perseverança, sendo forte, sendo corajoso. Porque se nós, mediante as lutas, mediante a dificuldade, mediante os problemas, nós se depararmos, nos acuarmos e ficarmos com medo, então nós nunca vamos vencer, nós nunca vamos conseguir conquistar os nossos objetivos. A Bíblia relata a história que quando os assírios cercaram a cidade de Jerusalém,
o rei Senaqueribe começou a afrontar Ezequias, e dizendo que haveria de entrar dentro de Jerusalém, derrubaria os muros de Jerusalém, e haveria de levá-los todos cativos. E o povo ficou com medo, ficou todo mundo acuado, trancado, e a Bíblia diz: quem estava lá dentro não saía, porque o exército da Síria estava cercando toda Jerusalém, e o povo lá de dentro, os soldados e a população lá dentro, todo mundo com medo. E o desespero tomou conta do rei Ezequias. Mas ele lembrou que Deus, na frente do seu povo, o seu povo venceu todas as guerras, todas as batalhas. A Bíblia diz que Senaqueribe, o rei da Síria, mandou cartas afrontando Ezequias e afrontando o exército da nação de Israel. E aquela carta, Senaqueribe mandou aquela carta, Ezequias pegou a carta, entrou no templo, pegou a carta, colocou no altar, a carta aberta, colocou no altar e disse na sua oração a Deus: ó Senhor, a afronta que Senaqueribe tem feito a ti e ao teu povo. Essa oração mudou a história. Aleluia. Porque, queridos, na nossa vida de cristão nós temos que ter atitude, nós temos que ter ação. Atitude, ação, como essa história que eu contei para vocês. Os outros murmuravam, mas um só teve a iniciativa de chegar, pegar a pedra. E aonde estava a vitória dele? Aonde estava a vitória dele? Na pedra, irmão, debaixo da pedra. Por quê? Porque teve uma atitude, teve uma ação. Os outros que murmuravam, perdeu a bênção. Mas aquele que teve essa atitude, esse homem pegou, a vitória dele estava na pedra, irmão. Então, Ezequias fez o que? Pegou a carta de afronta, levou no templo, apresentou no altar e disse: olha, Senhor, a afronta. O profeta Isaías estava ali em Jerusalém. Deus fala com o profeta e diz para Ezequias que o rei da Síria não vai atirar nenhuma flecha, nenhum dardo aqui dentro de Jerusalém, porque eu vou à procura dele. Porque é Deus, irmãos, quando nós colocamos Deus na frente e tomamos atitude, Deus, Ele trabalha em nosso favor, assim como Deus disse para Josué: eu serei contigo e não te não te desampararei. Tem muitos crentes murmuradores dizendo: ah, Deus não é mais comigo, ah, Deus não ouve mais a minha oração. Ah, por que essa situação, querido? Em meio a toda essa turbulência, tudo que você está passando ou que estou passando, o nome do Senhor Deus será glorificado, e Deus vai te honrar e vai te abençoar. É maravilhoso, Deus. Irmãos, quando o exército da Síria estavam todos acampados, precisou só de um anjo só. Deus disse: vai lá no arraial dos assírios e mata todos aqueles soldados. A Bíblia diz que numa noite só, um anjo numa noite matou 186 mil soldados. Deixou Senaqueribe vivo e disse: eu vou buscar ele onde ele estiver. Querido, quem mexe com crente, brinca com crente, fala, murmura contra a vida de crente que tem vida de oração, amado, ele está entrando numa enroscada, numa fria que ele nem sabe. Quando ele entrou no templo, Senaqueribe entrou no templo para apresentar um sacrifício ao Deus dele. Os filhos dele entrou no templo e matou o próprio pai. Vocês veem que situação terrível? Por quê? Porque se levantou contra o povo de Deus e blasfemou de Deus. Deus disse: não, ele pode deixar, o meu anjo cuida do exército, mas é eu que vou buscar ele. Glória a Deus. Mexeu com o cidadão errado. Glória a Deus.
Querido, quando nós oramos, por isso quando vocês veem eu falando aqui, irmão, nós estamos na semana de oração, uma hora que você vai ver o que vai fazer, irmão. Deus tremendo, aleluia. A hora que você vai ver só o que acontece. Quando o crente ora, coloca o seu joelho no chão, amado, os céus trabalham em nosso benefício, os céus trabalham em nosso favor. A Bíblia diz que os anjos de Deus foram enviados para trabalhar em nosso favor. Deus queria honrar a vida de Josué, mas Deus pediu para ele ser forte e ser corajoso. E nós temos que ser fortes, irmãos. Nós temos que ser corajosos. Se nós queremos vencer, sair vitorioso em minhas lutas, nós temos que ser fortes e ser corajosos. Eu digo para você nessa noite: seja forte, mas seja também corajoso. Não fique com medo das lutas, não. Não fique com medo da afronta do inimigo. Vá à luta. Eu gosto sempre de dizer que quando Deus quer honrar um servo seu, Deus ele honra. Os irmãos de José achavam que tinha dado um cabo na vida de José, mas quando eles chegaram no Egito, eles viram a diferença. Aquilo que achava que estava perdido, aquele homem que não achava que nem existia mais, se tudo tinha acabado, se encontraram com o irmão enganado, o irmão que agora era governador do Egito. Eu gosto de dizer que a história de Jacó no Egito, queridos, até os egípcios via em Jacó que Deus era na vida de Jacó. E vocês sabiam que os egípcios admiravam mais Jacó, a chegada de Jacó com toda a sua família no Egito? Os egípcios admiravam mais Jacó do que da sua parentela. Observe que quando Deus quer honrar uma pessoa, quando Deus quer honrar um servo teu, uma serva tua, irmão, até na morte Deus o honra. Aleluia? Aleluia. Olha só, a Bíblia diz que quando Jacó morreu, José mandou que os médicos egípcios embalsamassem o seu corpo, porque Jacó havia dito a José que ele, na sua morte ele não queria ser enterrado no Egito. Ele não queria ser enterrado no Egito. Então, com a morte de Jacó, José mandou que os médicos egípcios embalsamassem o corpo do seu pai, porque ele haveria de levar o seu pai para ser enterrado em Canaã, a terra deles. E a Bíblia diz que os médicos, olha só, quando Deus quer honrar uma pessoa até na sua morte, vocês não viram que os ossos do Eliseu, pessoas que caíram mortas, nos ossos do Eliseu que estavam mortos, pessoas reviviam? Sim ou não? Leia a Bíblia. Caía ali, morto, nos ossos de quem estava morto, e revivia. E a Bíblia diz que os médicos egípcios passaram 40 dias para embalsamar o corpo de Jacó. 40 dias. E depois dos 40 dias, olha só, os egípcios passaram mais 70 dias de luto, chorando pela morte de Jacó. Vocês já observaram que quando nós temos uma vida com Deus, Deus ele nos honra aonde nós passamos? Aonde nós estivermos, Deus ele nos honra? 70 dias chorando, irmão. Eu já li a Bíblia inteira várias vezes, mas eu acho que um dos maiores velórios da história bíblica foi esse velório de Jacó. 70 dias chorando. Depois de 70 dias chorando, dá-se início ao cortejo para a terra de Canaã. Faraó ordena os seus oficiais, olha só, ordena os seus oficiais do exército que acompanham o cortejo até em Canaã. Olha só. É só Deus para fazer isso, não. Aí tem crente dizendo assim: Deus não é mais comigo, Deus não olha para mim, Deus não faz aquilo. Querido, oh meu Deus do céu, você é rei, você é rainha. Não é verdade? Olha só, aí segue o cortejo, e quando chega lá em Canaã, ó, mais 7 dias chorando. 7 dias, José chorando, com os egípcios, seus irmãos chorando, mais 7 dias. Aí você põe 40 com mais 70, quanto? 110, mais 7?
117 dias, irmão, velório longo. Hã? Vocês sabem por quê? Porque a chegada de Jacó ali, vocês podem observar que a chegada de Jacó ali no Egito, eles se tornaram um povo mais forte e mais numeroso do que os egípcios, ao ponto que Faraó começou a crescer os olhos e dizer: esse povo está crescendo demais, esse povo está mais grande do que nós, eles podem invadir tudo aqui e botar nós para correr e eles tomar conta aqui do Egito, vamos fazer esse povo de escravo. Por quê? Porque o nome de Deus pisou ali. Aleluia. Uma nação pequena pisou ali, Deus honrou. Assim que Deus quer fazer comigo, assim que Deus quer fazer com você. Mas Deus, assim como Deus disse para Josué, Deus diz também para mim e para você: seja forte e seja corajoso. Eu vou ser contigo e não vou te desamparar. Eu estava conversando com o Gabriel esses dias atrás e falando, às vezes dou exemplo de alguns irmãos, às vezes, né, que eu arrumei um serviço ali para ele na fazenda, às vezes dou o exemplo do presbítero Gilberto, com a irmã Carla, falei: Gabriel, a irmã Carla e o presbítero Gilberto chegaram aqui, vamos dizer, como diz o provérbio popular, com a fé e a coragem, né? Chegaram aqui, né, sem emprego. Eu lembro quando você chegou aqui na igreja, né, desempregada, a irmã preocupada, nervosa. Eu disse: não, descansa no Senhor. Então, usou a esposa do irmão Gabriel. Descansa no Senhor. Aí Deus, né, abriu as portas. Deus abençoou, está abençoando e vai abençoar muito mais ainda. Por quê? Porque tomou a iniciativa, irmãos. Eu gosto sempre de dizer: primeiro plano as coisas de Deus, e Deus vai na frente e vai abençoando e vai dando vitória. Deus só tem que abençoar, irmão. Deus só tem que dar-nos vitória, mas nós temos que ser forte e ser corajoso. Não se espante mediante as lutas, não se espante mediante os levantes de Satanás. Deus está trabalhando em meu favor, em teu favor. Só você crê e acreditar. Que você, esta semana que está iniciando já hoje, que é domingo, o primeiro dia da semana, você começa a semana forte, corajoso, pé firme no chão, olhando para o horizonte, como diz o salmista, levantando os olhos para os montes, é de lá das alturas que vem o nosso socorro, aleluia, crendo, aleluia, que a vitória é sua, a vitória é minha, que dias melhores virão. As lutas vêm, mas elas passam. E Jesus, Ele é sempre conosco, Ele é sempre na nossa frente, nos abençoando e nos dando vitória. Amém, irmão? Amém. Você crê na sua vitória? Então pegue ela aí na sua mão, segure ela aí, em nome de Jesus. E que você venha ter uma semana vitoriosa, uma semana cheia da graça, cheio do poder de Deus, e vencendo todas as batalhas, todas as provas, e saindo vitorioso em nome do Senhor Jesus. Venha à frente para nós orarmos pela nossa família.